Eu quero hoje fazer uma breve introdução com os irmãos a respeito do livro de Efésios em si. Não vou entrar ainda nos detalhes do capítulo 1, tá? Então, eu não vou abrir os versículos para não tomar muito tempo, mas a história da igreja em Éfeso, ela começa com muita confusão. Na verdade, se os irmãos se lembrarem lá do capítulo 19 de Atos, quando Paulo esteve ali, houve até um cidadão ali da cidade de Éfeso, Demétrio, que ele agitou uma confusão. Porque essa cidade, irmãos, ela ficava no meio de uma província ali, que hoje é a região da Turquia. E ali, todas as outras pequenas cidades também, era assim, vamos pensar como a nossa localização aqui, né? Uma metrópole como Campinas e outras cidades aqui em volta, né? E ali, em Éfeso, o centro do comércio, tudo, era o grande templo da Diana, Artemis. E o que movia toda a economia ali da cidade eram os ídolos que eram fabricados pelas mãos dos homens. Eles fabricavam os ídolos em prol da adoração a Diana, e o evangelho chegou até lá. Aleluia! E aí, aleluia! Amém. O evangelho chegou até lá. Amém. Se você olhar o cenário, nada é favorável para o evangelho chegar até lá. A cidade a economia da cidade dependia desse templo, de toda a adoração aos ídolos. E aí Demétrio, né, que agitou essa confusão, falou assim: não vamos deixar esse tal de Paulo falar mais nada aqui não, porque ele está falando que as coisas que a gente produz aqui não são deuses. Vai cair em descrédito as nossas, o templo da Diana. Imagina só, você mora em uma cidade onde todo mundo vai até ali para contemplar aquele templo, movendo toda a economia, e de repente falou: isso aqui não habita Deus aqui, Deus não é isso, e Deus também não são esses ídolos. Então eles disseram: não deixa ele falar mais disso aí não. Mas não teve jeito, irmãos, o evangelho chegou até lá. Amém. Isso mostra para nós uma coisa muito importante. Quando Deus quer dar vida em algum lugar, Ele vai dar vida. Amém. Não importa a condição da região, não importa se é favorável ou não, importa o que Deus quer fazer. Amém. Então você vê toda essa situação, como é que o evangelho pôde chegar lá? E não somente chegou, como a igreja ainda cresceu e se fortaleceu. Amém. E aí, uma curiosidade, estava tendo comunhão com o irmão Eliezer, alguns manuscritos na Septuaginta, irmãos, é a Bíblia, é os manuscritos, tudo organizadinhos lá do Antigo e do Novo Testamento, tá? Em grego, hebraico. Alguns manuscritos não encontra a afirmação aqui assim, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Mas para a gente, assim, no contexto da história da igreja, foi acrescentado isso aqui. Alguns manuscritos têm, outros não. De qualquer forma, Paulo escreveu isso para os irmãos que ele teve contato visual e pessoal. E grande parte deles era da igreja em Éfeso. Então, por isso que eles registraram como a igreja em Éfeso. E aí, no passado, na história da igreja, você vê que tinha alguns até falando: não, parece que é uma pseudocarta tentando copiar Colossenses. É uma confusão na história, tá? Eu quero falar uma coisa para os irmãos: louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que essa carta está na Bíblia para nós. Amém. Porque se dependesse só da condição dos homens e esquecêssemos da soberania de Deus, a Bíblia não estaria tão organizada como está na sequência dos livros, embora ela não está em sequência cronológica, mas ela é perfeita para a nossa aproximação de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por que eu estou falando isso, irmãos?
E se esse livro tivesse sido considerado um pseudo-livro, né, apócrifo também, houve uma certa confusão. Eu quero falar para os irmãos, fiquem em paz, amem a Bíblia de vocês, leiam a carta em Éfeso, porque esse livro está aqui por causa da soberania de Deus. Amém. E olha o conteúdo dessa carta. Compartilhe com os irmãos lá em Poços. Quando você olha para a carta em Corinto, Paulo começa falando, né, do apostolado dele, e aí ele chega falando assim, tem muita confusão no meio de vocês aí. Um é de Apolo, é de Paulo, de Cefas. Outros falam, eu sou de Cristo. Até os que falavam, eu sou de Cristo, estavam em divisão, tá, irmãos? Pareciam os mais espirituais. Normalmente os mais espirituais são os que mais são problemáticos. Então, ali tinha um problema. E Paulo foi direto naquele problema. Ele disse, a falta de vocês é o seguinte, desfrute de Cristo e da cruz de Cristo. Vocês estão se dividindo, está tendo problema pecaminoso sério aí, tem idolatria na mesa do Senhor, glutonaria. O negócio, vocês estão afetando o testemunho. Quando você vai no pano de fundo de Colossenses, Paulo começa falando de quem é Cristo. Né? Ele é antes de tudo. Amém. Nele tudo subsiste. Amém. Só que nas entrelinhas você começa a pegar que ele tinha um problema. O gnosticismo estava afetando também os colossos, dizendo o seguinte, que Cristo era apenas humano, ou ele nem era humano, tinha várias linhas ali, ele só era espiritual. E aí quando falam que ele só é espiritual, João faz questão de falar no seu evangelho. E dele saiu sangue e água. Foi para combater isso. E também para combater o fato de dizer que ele não é Deus, que ele não é divino. Ele disse lá no capítulo 1: e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Amém. Então, para combater o gnosticismo também ali, Paulo vai falar de quem é a pessoa de Cristo. O que ele é. Nele tudo subsiste, nele todas as coisas foram criadas, tantas dos céus como as da terra. Nessa parte eu gosto desse versículo na Bíblia de Jerusalém, na versão católica, porque ela vai falar assim: todas as coisas nele foram criadas, tanto as terrenais quanto as celestiais. Tudo, irmãos, tudo foi criado por meio de Cristo. Amém. Então você percebe que ali tinha um problema. E Paulo foi nesse problema. Carta aos Gálatas. Os superapóstolos que Paulo vai chamar também, né? Os judaizantes. Ainda ele chega a mencionar o seguinte: se um anjo chegar em vocês pregar outro evangelho que eu não preguei, não creiam nele. Não vamos crer nele, né? Ou seja, também tinha um problema. Então os irmãos percebem que as cartas de Paulo, ele tinha um objetivo específico. Aqui ele abrange uma coisa geral. Parece que não tem um problema. E aí, por exemplo, eu mencionei isso na porção essa semana. Essa carta, irmãos, cada livro da Bíblia, quando nós vamos ler ele, quando nós vamos compreender ele traz uma aplicação específica para o tempo e para aquela localização, o que estava acontecendo ali. Mas ela é aplicável em todas as esferas, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Ela pode ser aplicada. Mas quando tem um problema muito específico, você vai ver que, por exemplo, às vezes não dá para usar tal livro para a gente ter comunhão aqui para resolver um problema. Espero que não tenhamos tantos problemas. Mas não é o caso de Efésios também. Efésios começa falando que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É bem uma oração, né, Eliezer? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente do ponto de vista do livro de Romanos, o livro de Romanos começa mostrando o homem pecaminoso,
o homem condenado em todas as circunstâncias, o homem necessitando de salvação, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Deus os entregou suas paixões infames, eles cometendo torpeza. E não lembro de todos os versículos ali, mas ali diz assim o seguinte: não somente aqueles que o fazem, mas também os que aprovam. Então você vê a condição pecaminosa do homem. E aí Paulo vem e dá o remédio, Evangelho. O Evangelho ele apresenta no começo do capítulo 1 que é uma pessoa. Agora, o panorama aqui, a vista do livro de Efésios é diferente. Ele mostra o Evangelho da sua origem. O Evangelho, nós nos beneficiamos dele porque nós somos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos nada a ver com o Senhor. E do ponto de vista nosso, nós até chegamos a uma certa compreensão. Por quê? Porque desfrutamos dessa graça. Eu lembro, irmãos, um dia que eu me curvei e eu recebi esse Evangelho. O peso dos meus pecados caíram e eu só estava no chão. Antigamente, né, quando você é jovem, você vai para os eventos das conferências, os eventos das igrejas. Os irmãos chamam, vem aqui na frente. Aí você ficava olhando para o lado de quem ia levantar primeiro, né? Eu não vou ser o primeiro a levantar. E aí todo mundo levantava e falava, agora dá para ir, né? Já levantaram. Mas no dia que eu fui tocado pelo Evangelho, eu não quis saber de nada, se tinha alguém olhando, se alguém... Eu só estava com o rosto no chão e me humilhando e pedindo perdão para o Senhor por todos os meus pecados. Amém. E aí, irmãos, eu levantei o rosto. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu lembro da alegria da salvação. Amém. Eu lembro dessa alegria, eu nunca vou esquecer isso. Foi maravilhoso. Amém. E até hoje nós podemos experimentar isso. Amém. Sabe por que nós nos esfriamos na vida cristã? Porque nós esquecemos da alegria da salvação. Amém. Por isso o salmista ele é tão preciso. Senhor, restaura a alegria da tua salvação. Amém. E renova em mim um espírito inabalável. Amém. Então, voltando, né, quando você vê a condição pecaminosa do homem, e às vezes é assim que nós vamos pregar o Evangelho. Vai chegar na pessoa, você vai falar assim, então, você é pecador, você precisa de Jesus. Alguns até recebem e são convertidos. E eu não estou dizendo que o livro de Efésios é melhor que o livro de Romanos, né? O Espírito, ele vai agir e vai nos usar independente da forma ou ocasião. Mas o Evangelho será pregado. Amém. Agora, aqui não. Aqui não mostra o ponto de vista do homem pecador, do homem que necessita do Evangelho, mas ele mostra a origem de Deus Pai. O Evangelho é para o nosso benefício, mas o Evangelho é a fonte dele, o início, meio e fim dele é uma pessoa. Amém. É o Senhor Jesus. Amém. Por isso que Paulo não vai falar de condições pecaminosas no começo, só no capítulo 2, que no começo do capítulo 2. Inclusive, nessa minha versão aqui, no capítulo 2, quem está com a revista atualizada, se vocês lerem aí vai estar assim, ele vos deu vida? Ele vos deu vida no original, não existe essa parte. Já começa assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Já é um outro cenário. Mas acho que o entusiasmo quando os irmãos, né, eu ouso dizer que foi isso, quando eles traduziram para a revista atualizada, eles fizeram questão de colocar ele vos deu vida. Sabe por quê, irmãos? Olha o impacto que é o capítulo 1. Não tem nada apontando para a condição pecaminosa do homem ainda. Não tem nada apontando para a nossa origem em Adão. Mas aponta para a nossa origem no princípio. Amém. Porque às vezes a gente esquece que a nossa origem do princípio não é Adão. Não é Adão. Fazendo um paralelo, quando Jesus foi conversar com o saduceu,
que ele questionou o Saduceu questionou ele dizendo assim: tá bom, se, né, a mulher casa e o marido morre, ele casa com o irmão, tal. Quem vai ser o marido dela lá, né? Aí ele falou: errais para não conhecer as escrituras. Não foi assim desde o princípio, né? Desde o princípio, irmãos, a nossa origem não é em Adão, a nossa origem é em Deus. Amém. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Amém. Mas houve um problema conosco, um problema sério. E aí, por nós nos beneficiarmos da redenção, nós temos uma certa visão de que, puxa, que graça maravilhosa desfrutar do que o Senhor fez na cruz, pagou pelos meus pecados, derramou seu sangue, eu estou limpo. O irmão Watmani, ele dizia o seguinte: nós, o Filho fez a obra, o Espírito Santo conduziu o nosso coração para essa obra, nós desfrutamos dessa obra, fomos agraciados por essa obra, mas somente Deus Pai tem noção do quão distante nós estávamos dele, do quão era o abismo que havia entre nós e Deus. Foi necessário o sangue do Filho amado. Amém. Irmãos, Carol e eu estamos desfrutando dessa graça de ter um filho. Então a gente olha ele pequenininho, está engatinhando já, fica correndo atrás do cachorrinho: Joaquim, sai daí, Joaquim, pra cá. Que maravilha, não tinha noção do que era essa sensação. É muito bom. E é bom lembrar uma coisa: o filho, ele é amado, né? O sangue que nos comprou é o sangue do Filho amado de Deus. Amém. Não foi qualquer sangue, irmãos. Não foi o sangue de Abel. O sangue de Abel, Hebreus ainda chama ele de justo. Lá em Hebreus diz que o sangue de Cristo, ele clama melhor do que o sangue de Abel. Qual que era o clamor do sangue de Abel quando Caim matou ele? Olha só, o primeiro homicídio. Qual era o que Abel clamava? O que havia ali, né? Deus chega em Caim e fala assim: o sangue do seu irmão clama de mim da terra. Sabe o que ele clamava? Por justiça e vingança. Por justiça e vingança. Enquanto o sangue do Senhor clama amor e graça e paz, para nos aproximarmos de Cristo Jesus. Amém. É um clamor doce. Você vê um clamor no início de desespero. O sangue de Abel era um clamor de desespero, mas o sangue do Senhor é um clamor doce. Amém. Quando esse clamor chegou até os nossos ouvidos, irmãos, esse doce clamor, não teve como não dobrarmos os nossos joelhos e não pedir perdão para o Senhor. Não é verdade? Até hoje nós precisamos lembrar dessa doce voz nos conduzindo para aplicar o sangue precioso dele em nós. Amém. Portanto, isso é apenas alguns aspectos que você vê no livro de Efésios. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós somos mais abençoados do que nós imaginamos, mas nós nos esquecemos disso, porque infelizmente nós ainda estamos peregrinando nessa terra. Ontem à noite estava orando com a minha esposa, ela olhou para mim e ela falou assim: o Senhor tem cuidado de nós. Meu coração, irmãos, não tinha equilíbrio nenhum. Bastou essa simples frase: o Senhor está cuidando de nós. Eu consegui dormir a noite toda. Amém. Se o nosso Deus, que nos agraciou nos perdoando os nossos pecados, nos abençoou com toda a sorte de bênção, nós não temos que ter medo, não vou falar para você não ver ansioso, tá? Porque a ansiedade ela vem, você menos espera. Mas nós podemos escolher o que vamos fazer com ela. Amém. Se vamos nos achegar ao Senhor, se a gente vai dar trabalho para nós, para a família e para os irmãos. Porque é isso que ela faz conosco.
E Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. É curioso que essa expressão, regiões celestiais, também é mencionada no capítulo 6. Só que aqui, no capítulo 6, ela está falando já de potestade do ar e dos principados. Ou seja, por causa da rebelião de Satanás, o universo tem uma certa desordem. E até mesmo nos céus tem uma desordem ainda. Nessas regiões celestiais tem principado e potestade atuando. E Deus nos abençoou nessa região para que assim nós possamos estar acima dessa condição. Amém. Embora menores e mais pequenos e frágeis do que estes seres, mas nós temos autoridade suficiente, junto dos irmãos orando, para não sermos subjugados por tais principados, potestades e espíritos malignos. Os irmãos percebem o tamanho da bênção? Por isso que o crente não tem que ter medo de nada de terror, dessas coisas não, porque nós estamos acima dessas condições. Não vamos buscar essas coisas não. Vamos desfrutar e compreender qual que é a nossa posição hoje. Eu lembro das palavras do nosso irmão Esdras Mar. Ele olhou para nós em uma reunião e falou assim: vocês já estão sentados nessa cadeira? Não, vocês estão sentados nas regiões celestiais. Amém. Ao lado de Cristo Jesus. Amém. Sendo abençoado com toda sorte de bênçãos. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. E porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor, né? Aqui está assim, em sua presença. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Há duas escolas principais da teologia hoje que quer tentar explicar a eleição de Deus. Eu gosto de entender um pouco das duas, mas eu não estou aqui para falar delas nem nada, e nem qual eu acredito mais ou não. Mas tem duas escolas principais na teologia que quer tentar explicar isso. De uma forma ou outra, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Amém. Você vê alguns versículos nas cartas de Pedro falando que foi uma questão da presciência de Deus. Mas você vê também que, se olhar para a nossa condição, nós não tínhamos nada por que ser escolhido. Por que eu serei escolhido? Eu não tenho nada a oferecer para Ele. Nem o que eu sou já é um problema. Não, o que eu faço é só consequência do que eu sou. Uma coisa são os atos pecaminosos, uma coisa é o pecado. É só expressão de muitas vezes daquilo que nós somos. Então, em nós não havia motivo nenhum para Deus nos escolher. Independente do que for, irmãos, Deus nos escolheu. Irmãos, só de sermos escolhidos nele, né? Só de sermos escolhidos antes da fundação do mundo, nosso coração deve se encher de alegria. Porque Ele nos escolheu não apenas para a salvação. A salvação faz parte. Mas para todo o seu propósito eterno, que não vai dar tempo de eu falar, eu vou completar amanhã, que é o que nós vemos no versículo 10. Deus nos escolheu para fazermos parte de um plano maravilhoso. É o eterno propósito de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Tudo vai apontar para Cristo. Então, irmãos, por isso que nós temos que louvar o Senhor e não tentar só. É muito bom. Aconselho os irmãos às vezes a entender e conhecer a palavra. Mas o principal é desfrutar da eleição. Desfrute da eleição. Às vezes você pode estar cruzando com uma pessoa que pode não ter sido eleita, e pode estar cruzando com uma pessoa que foi eleita. E eu creio no seguinte, né? Que João vai dizer que o sangue de Cristo, ele fez reconciliação não só por alguns específicos, né? Mas por todos os pecados do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então,
Não fica tentando olhar uma pessoa e acho que esse aqui é eleito, vou pregar o evangelho. A gente não vai saber isso, ninguém nem sabia se a gente era eleito ou não, mas o evangelho chegou até nós. E aí, a segunda parte do versículo vai falar que para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Irmãos, santos e irrepreensíveis. Se algum de nós não é repreensível, já teve algum momento que você não precisou de uma repreensão? Irrepreensível e santo. Santo aqui a gente tem que lembrar que é separado sim, mas separado para viver na presença dele. A gente tentar ser santo sem estar na presença do Senhor, Paulo já deu a receita ali no capítulo 7 de Romanos. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou. O único quem me livrará do corpo dessa morte. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Né? Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. A única maneira de sermos santos e irrepreensíveis é estar nele. É estar na presença dele. É estar tendo comunhão com ele. Não vamos tentar ser santo fazendo as coisas. Tem um comentário do Robert Gouvet. Ele é um irmão que ele diz assim: Senhor Jesus, deixa eu pegar aqui para os irmãos. Ele nos escolheu e nos escolheu em. Ele nos escolheu de nosso velho lugar do mundo, porque não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. João 15:19. Ele nos escolheu em Cristo, de cujo corpo espiritual nenhum membro se perderá. O tempo em que Deus escolheu o homem não foi o momento em que o homem escolheu a Cristo. A eleição é a escolha de Deus por um homem antes que ele escolha a Deus. Se ele não nos tivesse escolhido primeiro, jamais poderíamos tê-lo escolhido. Irmãos, nós só podemos escolher o Senhor hoje no nosso dia a dia porque um dia Ele nos escolheu. E vocês querem ver a operação do Espírito Santo na nossa vida? Toda vez que a gente acorda e a gente sente, não orei agora, não estou buscando o Senhor, essa sensação não é nossa. É do Santo Espírito dentro de nós, nos escolhendo de novo, nos escolhendo dia a dia. O que cabe a nós é escolher também. Nós só podemos escolher o Senhor porque Ele nos escolheu primeiro. Irmãos, eu vou terminar amanhã. Irmãos, podem completar a mensagem, tá?